Amigo, deixe-me começar com uma verdade que vai atingir o seu coração como um raio na noite. Se as pessoas estão sussurrando sobre você pelas costas, não é porque você é fraco. É porque você carrega uma força de Deus que elas não conseguem suportar. Quando você ouve que seu nome está sendo falado em lugares que você nunca entrou, quando percebe que estão criando histórias sobre você em cantos onde você nunca esteve, não se assuste. Não abaixe a cabeça em vergonha. Levante a cabeça e saiba disso, até o que falam de você está sendo usado por Deus para te elevar. O simples som do seu nome na boca delas é a prova de que sua presença está mexendo com o chão que elas pisam. Quando as pessoas fofocam sobre você, não é um reflexo de quem você é. É um reflexo de quem elas são. Elas não falam de quem não vai a lugar nenhum. Elas não perdem o fôlego falando de quem não representa ameaça. Não, elas falam de quem está subindo, de quem foi escolhido, de quem carrega um fogo de Deus nas veias. Se você já foi alvo de fofocas, isso significa que você carrega algo valioso o suficiente para ser notado. Não despreze isso. Reconheça isso. E ao invés de deixar isso te ferir, deixe que seja um lembrete de que Deus colocou algo em você tão poderoso que não pode passar despercebido. A tentação, claro, é de responder. A tentação é de confrontar, gritar, provar que estão errados. Mas ouça-me, quando você responde fofoca com fofoca, quando você responde mentira com mais palavras, você se rebaixa ao nível daqueles que nunca deveriam caminhar na sua estrada. Deixe-os falar. Deixe-os sussurrar. Deixe-os espalharem suas falsidades. Porque, a cada palavra que eles falam contra você, Deus está registrando. A cada mentira que criam, Deus está construindo uma plataforma onde a verdade vai ressoar como um trovão. E quando o tempo certo chegar, ele silenciará cada língua que se levantou contra você. Não perca seu tempo tentando se explicar para aqueles que estão determinados a não te entender. Fofoqueiros não buscam a verdade, eles buscam entretenimento. Eles não estão procurando clareza, mas confusão. Eles prosperam no caos. Mas você, filho de Deus, não foi criado para confusão. Você foi criado para a clareza, para o propósito, para a paz. Não desperdice suas palavras com os imundos. Não gaste o precioso fôlego que Deus te deu tentando limpar a lama que os outros jogam em você. Em vez disso, gaste seu fôlego em oração. Gaste seu fôlego em adoração. Gaste seu fôlego declarando que nenhuma arma formada contra você prosperará. Já reparou que os fofoqueiros sempre se reúnem em grupos? Eles se amontoam como insetos ao redor de uma luz fraca, se alimentando de migalhas de rumores e mentiras. Eles não podem ficar sozinhos, porque a fofoca não tem coluna, não tem fundação, não tem força. Mas aquele que anda com Deus permanece de pé, mesmo quando está sozinho. Um homem ou mulher que anda com Deus se ergue acima de 1000 que andam em mentiras. E quando você carrega a presença de Deus, não precisa de uma multidão para te defender. Deus mesmo se torna seu defensor. Pense nisso, quando as pessoas fofocam, elas estão apenas empurrando seu nome para lugares que você nunca teria alcançado sozinho. Elas estão te promovendo sem pagar nada. Elas estão espalhando sua reputação, mesmo que distorcida, em espaços onde você nunca teve acesso. O que elas pretendem para o mal, Deus transforma para o bem. Lembre-se disso, cada sussurro nas suas costas é apenas uma propaganda gratuita para a grandeza que Deus está preparando em sua vida. Então, não os amaldiçoe. Não os odie. Apenas diga, obrigado, Deus, por transformar até as mentiras dos meus inimigos em escadas para minha promoção. Mas aqui está o que você precisa fazer, meu amigo. Quando ouvir que estão fofocando sobre você, primeiro, guarde seu coração. Não deixe que a amargura entre. A amargura é o veneno que vai te destruir mais rápido do que a fofoca. A fofoca não pode te matar, mas a amargura pode. A fofoca não pode desviar seu destino, mas a amargura pode fazer você perder de vista seu propósito. Guarde seu coração como se fosse um baú de tesouros, porque é exatamente isso que ele é. Seu coração é onde Deus deposita sua sabedoria, sua paz, sua força. Não deixe a sujeira da fofoca contaminar o ouro que ele colocou dentro de você. Segundo, viva de forma pura, ousada e justa, de tal maneira que a fofoca não tenha poder sobre você. Uma mentira pode correr rápido, mas a verdade tem pernas que nunca se cansam. Um rumor pode voar, mas a integridade sempre cai em pé. Não diminua seus padrões porque os outros falam contra você. Não comprometa seu caminhar com Deus para satisfazer a calúnia deles. Viva de tal forma que até aqueles que te desprezam terão que admitir que Deus está com você. Viva de maneira que até seus inimigos se tornem testemunhas involuntárias da sua fidelidade. Terceiro, não lute pela sua própria reputação. Deixe que Deus lute por ela. Veja,
Quanto mais você se defende, mais você parece culpado aos olhos do mundo. Mas quando você deixa Deus te defender, a sua vindicação se torna indiscutível. Quando Deus te levantar diante daqueles que falaram contra você, não haverá como negar que a mão dele está sobre a sua vida. O seu silêncio diante da fofoca não é fraqueza. É uma declaração de confiança. Você está dizendo: Deus, eu não lutarei essa batalha com minhas próprias forças. Deixo que o Senhor a lute por mim. Eu me lembro, meu amigo, de como as pessoas fofocaram sobre todos os homens e mulheres que carregavam algo de Deus. Os profetas foram ridicularizados. Os justos foram zombados. Os fiéis foram difamados. Não espere ser diferente. Não pense que você vai caminhar por esta vida carregando o fogo de Deus e escapar das línguas venenosas. Se ninguém está falando sobre você, talvez seja porque você está se misturando à multidão. Mas se estão falando, se estão sussurrando, se estão inventando histórias, regozije-se. Significa que você foi separado. Significa que você está brilhando nas trevas. Significa que você está abalando o conforto daqueles que preferem te ver em silêncio. E ouça bem, às vezes, a fofoca é o próprio instrumento que Deus usa para remover as pessoas erradas da sua vida. Ele permite que revelem seus corações através das palavras que espalham sobre você. Ele expõe as serpentes não através da confrontação, mas permitindo que suas línguas as traiam. Quando você ouvir falar das fofocas deles, não chore. Não se entristeça. Simplesmente agradeça a Deus por te mostrar quem não pertence ao seu círculo íntimo. Às vezes, a fofoca dos outros é o maior presente que você pode receber, porque ela te impede de confiar em quem nunca mereceu sua confiança. Não tenha medo das palavras dos homens. Tema apenas perder a presença de Deus. As palavras não podem te destruir. As mentiras não podem desviar o seu caminho. Mas sair da vontade de Deus, perder a direção dele, isso sim é o verdadeiro perigo. Então, quando a fofoca se levantar contra você, deixe que ela te faça buscar mais profundamente a presença de Deus. Deixe que ela te empurre para orar mais, para adorar mais, para viver com mais santidade. Deixe que as palavras deles te aproximem ainda mais da única palavra que realmente importa, a palavra de Deus, que nunca falha. Aqui está a verdade mais poderosa que quero que você guarde no seu coração: quando eles fofocam, você deve abençoar. Quando eles amaldiçoam, você deve falar vida. Quando eles sussurram ódio, você deve sussurrar orações. Porque nada confunde mais o inimigo do que a bondade na face da crueldade. Nada silencia mais a fofoca do que um coração que se recusa a descer ao nível de seus ataques. Quando você se ergue acima da lama, você prova que seu caráter é mais forte do que as palavras deles. E, com o tempo, até aqueles que uma vez caluniaram, irão se surpreender ao ver como você nunca deixou as mentiras roubarem a sua alegria. Meu amigo, deixe-me te dizer isso com a convicção ardente que carrego em meu coração: quando você ouvir que as pessoas estão falando pelas suas costas, deve entender que Deus já ouviu suas palavras antes mesmo de saírem da boca delas. Deus ouve os sussurros da noite, os murmúrios nas sombras, e as conversas descuidadas que acontecem em lugares secretos. Nada escapa aos seus olhos. Nada passa despercebido aos seus ouvidos. E se Ele permitiu que você ouvisse isso, se Ele permitiu que essas palavras chegassem até você, não é para te quebrar, mas para te construir. Não é para esmagar seu espírito, mas para testar sua força. Deus permite que algumas tempestades surjam não porque Ele quer te afogar, mas porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. O perigo não está no que eles dizem. O perigo está em como você responde. A fofoca por si só não tem poder sobre você. Palavras sozinhas não podem aprisionar uma alma que Deus libertou. Mas se você permitir que essas palavras entrem no seu coração, se começar a refletir sobre elas, se começar a relembrá-las, exagerá-las e dar-lhes espaço na sua mente, então você estará entregando as chaves da sua paz ao inimigo. É por isso que você precisa se firmar, inabalável, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Quando os ventos da fofoca soprarem, deixe as raízes da verdade de Deus te sustentarem. Quando as tempestades da calúnia se levantarem, que a sua fé nas promessas divinas te mantenham firme. Eu quero que você compreenda algo muito importante. As pessoas que hoje fofocam sobre você serão esquecidas amanhã. Mas o Deus a quem você serve permanecerá para sempre. As vozes deles irão se apagar. As histórias que inventaram irão murchar sob o peso da verdade. Mas a voz de Deus permanecerá através de todas as estações. A aprovação dele prevalecerá sobre a desaprovação dos homens. Então pergunte a si mesmo: por que você trocaria o eterno pelo temporário? Por que você perderia o sono com o falatório dos homens quando pode encontrar descanso nos braços eternos de Deus? Sempre haverá pessoas que não aguentam a luz que você carrega.
A luz expõe a escuridão e aqueles que vivem nas sombras irão odiá-la. Mas não diminua sua luz para agradar os outros. Não abaixe sua voz para silenciar os fofoqueiros. Brilhe mais forte. Fale com mais ousadia. Viva com mais intensidade para Deus. Pois, quanto mais forte crescer a fofoca, mais forte o trovão da bênção de Deus será ouvido sobre a sua vida. Quanto mais eles tentarem te derrubar com palavras, mais alto Deus vai te erguer com sua mão. Quanto mais eles tentarem enterrar o seu nome, mais Deus fará ele florescer. Às vezes, a fofoca não é sobre você de fato. É sobre a insegurança de quem fala. Eles veem em você o que falta neles. Eles veem coragem e isso expõe o medo deles. Eles veem fé e isso revela a dúvida deles. Eles veem disciplina e isso confronta a preguiça deles. Em vez de se humilharem e crescerem, atacam você com palavras. Mas, asseguro-lhe, as palavras deles não são armas fortes o suficiente para romper o escudo da proteção de Deus sobre você. As línguas deles podem ser afiadas, mas não conseguem cortar a armadura de uma vida justa. As mentiras podem ser altas, mas não podem abafar a voz de Deus, que declara o seu propósito. Você sabe por que Deus permite que as pessoas fofocam sobre você? Porque Ele está te preparando para a elevação. Cada novo nível vem com mais oposição. Cada nova porta que se abre traz novos críticos. Se você não consegue suportar a picada da fofoca, não está pronto para carregar o peso da glória. Deus está endurecendo sua pele para que você possa carregar coroas mais pesadas. Ele está treinando seu espírito para depender menos das pessoas e mais dele. Pois um escolhido não pode depender das promessas passageiras dos homens. Um escolhido deve depender das promessas eternas de Deus. E quando você anda com essa fé, as tempestades podem vir, os inimigos podem se levantar, as montanhas podem bloquear o seu caminho, mas a mão de Deus sempre abrirá um caminho. Você também precisa entender isso. Ser escolhido por Deus atrai oposição. Quanto mais luz Deus coloca dentro de você, mais a escuridão tentará silenciá-lo. Quanto mais verdade você carrega, mais as mentiras irão te rodear. Mas não tenha medo, porque o mesmo Deus que colocou o chamado dentro de você é o mesmo Deus que te defenderá. Ele é seu escudo quando as flechas voam, sua fortaleza quando as batalhas se intensificam, e seu consolo quando a noite parece longa. Os escolhidos não podem ser destruídos, porque Deus mesmo escreveu a história deles. Levante a cabeça então, e não deixe que o desânimo roube sua fé. Não deixe que a solidão te convença de que você foi esquecido. Não deixe que as provações te façam acreditar que você foi abandonado. Você não está sozinho. Você está sob os olhos do Todo-Poderoso e os olhos dele nunca dormem. Cada lágrima que você derramou, ele conta. Cada oração silenciosa que você sussurrou, ele ouviu. Cada batalha que você enfrentou, ele te fortaleceu. E toda vez que você pensou em desistir, ele te lembrou de que você não foi escolhido para desistir. Você foi escolhido para resistir, para vencer e para glorificar o nome dele. Você não está sozinho. Você está sob os olhos do Todo-Poderoso e os olhos dele nunca dormem. Cada lágrima que você derramou, ele conta. Cada oração silenciosa que você sussurrou, ele ouviu. Cada batalha que você enfrentou, ele te fortaleceu. E toda vez que você pensou em desistir, ele te lembrou de que você não foi escolhido para desistir. Você foi escolhido para resistir, para vencer e para glorificar o nome dele. O que você precisa entender, meu amigo, é que o seu destino não está nas mãos das pessoas. Elas podem tentar te parar, podem falar sobre você, podem até tentar te derrubar, mas quem controla o seu futuro é Deus. E quando ele diz que algo vai acontecer, ninguém pode impedir. O que ele tem para você está além do que os olhos humanos podem ver. As portas que ele abrirá, ninguém poderá fechar, e as portas que ele fechar, ninguém poderá abrir. Aqueles que te observam, esperando que você caia, vão ver você subir ainda mais alto. E, quando você for levantado, será evidente que não foi pela sua força, mas pela mão poderosa de Deus. Você não precisa da aprovação das pessoas para cumprir o seu propósito. Quando Deus te escolhe, ele não precisa pedir permissão a ninguém. O que ele tem para você é maior do que qualquer calúnia, fofoca ou oposição. E quando você seguir adiante, com a confiança de que é Deus quem te sustenta, você verá que até os que tentaram te derrubar terão que reconhecer a presença de Deus em sua vida. Você não foi chamado para se esconder nas sombras. Você foi escolhido para brilhar, para ser luz onde as trevas querem dominar. Não se permita ser definido pelas palavras de quem não sabe quem você realmente é. Você é filho do rei, e seu plano para você é maior do que qualquer dificuldade que possa surgir. Quando Deus te escolhe, ele te separa para um propósito maior. O caminho que ele preparou para você não será fácil, mas será repleto de suas promessas.
A oposição vai surgir, os críticos vão se levantar, mas lembre-se, nada pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. As dificuldades que você enfrenta não são sinais de que você está indo na direção errada, mas sim indicações de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. O fogo que você passa não é para te consumir, mas para te purificar, te fortalecer e te preparar para a grandeza. Cada tribulação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer mais forte, mais sábio e mais confiável nas mãos de Deus. Quando o inimigo tentar te derrubar, lembre-se de que a queda só é possível quando você perde a sua base. Mas, como filho de Deus, a sua base é inabalável. A sua fundação está em Cristo, e Ele é o rochedo eterno, que jamais se abalará. Então, quando a adversidade bater à sua porta, não se desespere. Não permita que o medo tome conta de você. A vitória já foi garantida na cruz. Deus já venceu o mundo, e você, por meio dele, também será mais do que vencedor. O que parece ser uma luta perdida, será na verdade a sua maior vitória. O que parecia ser o fim, Deus usará como o começo de um novo capítulo glorioso na sua vida. E quando você olhar para trás, verá que cada passo foi necessário para te levar ao lugar onde Deus te preparou para brilhar. A luta não foi em vão. Cada lágrima, cada momento de dor, cada batalha, serviram para te moldar, para te preparar para o propósito maior que Ele tem para a sua vida. O que você vê agora como dificuldades, mais tarde será o testemunho do poder de Deus em sua vida. Não se preocupe com o que os outros pensam ou falam de você. Não se deixe abalar pelas críticas e fofocas. Você não precisa da validação das pessoas para ser quem Deus te criou para ser. A única voz que importa é a de Deus, e Ele já te chamou para grandes coisas. Quando Deus te escolhe, Ele te dá autoridade, Ele te dá força, Ele te dá tudo o que você precisa para vencer. O mundo pode tentar te fazer duvidar, pode te tentar fazer questionar, mas a certeza que você tem em Deus não pode ser abalada. E lembre-se, meu amigo, as palavras que falam sobre você não podem definir quem você é. Aquele que te criou, aquele que te chama pelo nome, Ele já escreveu a sua história. A sua vitória não está na opinião dos outros, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando as portas parecerem fechadas, saiba que Deus está apenas preparando o momento perfeito para abrir a porta certa, na hora certa. Às vezes, as lutas surgem exatamente quando você está à beira de um grande avanço, mas é justamente nesse momento que a sua fé será refinada e sua confiança em Deus será fortalecida. As dificuldades podem até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vitória que Deus tem para você é algo que os olhos humanos não conseguem imaginar. Não tema o processo, não tema o tempo de espera. Às vezes, a preparação exige que você passe por vales e desertos, mas é nesses lugares que você aprende a depender totalmente de Deus. É no deserto que você aprende a ouvir a voz dele de forma clara, é no vale que você entende que a presença de Deus é tudo o que você precisa. E quando ele te leva para o topo da montanha, será impossível negar que foi ele quem te sustentou, te fortaleceu e te guiou até lá. Portanto, não importa o que os outros digam. Não importa o que as circunstâncias pareçam dizer. Deus está escrevendo sua história e nada nem ninguém pode mudar o plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Confie, persista, continue acreditando. A sua vitória não é uma questão de se, mas de quando. E quando chegar, ela será tão grandiosa que até aqueles que tentaram te ver fracassar terão que reconhecer que foi a mão de Deus que te ergueu. Chegará o dia em que sua história será contada como um testemunho da fidelidade de Deus. As pessoas que duvidaram de você, que te desprezaram, que tentaram te diminuir, verão você no topo. Elas verão que você não chegou lá por sua própria força, mas pela graça de Deus, pela sua direção, pela sua proteção. Elas vão perceber que todo obstáculo que tentaram colocar no seu caminho, Deus transformou em um degrau para te levar mais alto. Não se apegue ao passado, não se prenda àquelas palavras maldosas, aos olhares de desprezo, aos momentos de rejeição. O que aconteceu atrás de você não pode mais te definir. O que Deus está preparando à frente é tão grandioso que nem os que tentaram te derrubar poderão entender. Eles vão assistir à sua ascensão com surpresa e, talvez, com arrependimento. Mas você estará firme, inabalável, porque foi Deus quem te sustentou. Deus tem um plano maior para você do que qualquer plano que você possa imaginar. O propósito dele para a sua vida é maior do que as palavras que tentaram te ferir, do que as situações que te desafiaram. Ele usa tudo isso para te refinar, para te fortalecer, para te tornar a pessoa que você é hoje, mais forte, mais sábio, mais fiel. E quando você alcançar a grandeza que Deus preparou, você verá que tudo fez parte do plano perfeito dele. Chegará o momento em que você olhará para trás e perceberá que todas as adversidades, todas as lutas, e todas as palavras de quem tentou te derrubar foram nada mais do que as pedras que Deus usou para te erguer. A jornada que parecia tão difícil,
os obstáculos que pareciam insuperáveis, foram, na verdade, ferramentas nas mãos de Deus para moldar você para algo grandioso. A vitória que você alcançou não será apenas sua, mas será uma declaração do poder de Deus em sua vida. Quando os inimigos se afastarem, quando aqueles que tentaram te destruir se afastarem da sua vida, você verá que não eram eles que estavam te destruindo, mas que Deus estava trabalhando em silêncio, preparando o terreno para o seu sucesso. Ele usou cada palavra que lançaram contra você para te impulsionar, cada traição foi uma oportunidade para você confiar mais profundamente nele, cada momento de dor foi um passo a mais para o seu propósito. Agora, no final da sua jornada, você verá o que Deus fez. Você verá que Ele nunca te abandonou, nunca te deixou, mesmo nos momentos mais difíceis. Você será elevado ao lugar onde o seu testemunho será uma luz para aqueles que ainda duvidam, uma prova viva de que Deus não falha. E então, com um sorriso no rosto, você poderá olhar para os que duvidaram e dizer, eu sou quem sou por causa da graça de Deus. Nada, nem ninguém, pode impedir o que Ele tem para mim. Você não foi escolhido para se esconder, para ser diminuído ou para ser desanimado pelas palavras e ações dos outros. Você foi escolhido para ser uma luz, para brilhar, para impactar a vida de muitos. Não importa quem tente te parar, o que importa é quem está com você, o Deus Todo-Poderoso, que não falha, que não abandona, e que sempre tem o controle. Ele é o autor da sua história, e ele já escreveu um final glorioso para você. Quando você chegar ao topo, quando as bênçãos de Deus se manifestarem em sua vida, você poderá olhar para o caminho percorrido e ver que cada passo, cada momento de dor, cada luta, foram parte de um plano divino. Eles não apenas não te destruíram, mas te fizeram mais forte. O melhor de tudo? Você nunca andou sozinho. Deus sempre esteve ao seu lado, guiando seus passos, moldando seu caráter e cumprindo seu propósito eterno na sua vida. Agora, erga a cabeça com confiança e continue a caminhar, porque o melhor ainda está por vir. A vitória que Deus preparou para você não tem fim, e quando Ele te eleva, ninguém pode derrubar. Você é mais do que vencedor, porque a vitória não vem de você, mas vem de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais palavras de fé e encorajamento como essa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Envie para seus amigos, para sua família, para quem quer que você ache que precisa ser fortalecido por essas palavras. E, claro, comente abaixo o que você achou dessa mensagem. Eu adoraria saber como ela tocou sua vida e qual parte mais impactou seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.